Ter um carro no Brasil sempre foi uma tarefa árdua. Os custos são imensos e consomem uma parcela considerável da renda do brasileiro. Mas afinal, por que é tão caro comprar um carro no nosso país? Nesse vídeo, falarei de 4 motivos que justificam isso. Olá, Ser em Desenvolvimento! Se esse tipo de conteúdo te agrada, não esquece de se inscrever. Dessa forma, você colabora com o nosso projeto de buscar conteúdos que agreguem valor na sua vida. Com um transporte público vulnerável e ausência de segurança nas ruas, para muita gente a única opção viável de conseguir realizar todas as tarefas do cotidiano é tendo um veículo próprio. E sabendo disso, todos os atores envolvidos nesse mercado esticam o preço para o maior patamar possível. Estima-se que entre maio de 2020 e maio de 2021, os principais modelos comercializados no país teve um reajuste médio de 22%, segundo um levantamento feito por uma consultoria automotiva. 1. Cadeia produtiva. Uma coisa que podemos aprender com a pandemia foi a forte dependência que um país tem em relação ao restante do mundo. Os mercados hoje estão totalmente conectados. A crise de uma região impacta diretamente o restante dos outros. A fabricação de um veículo engloba diversas tecnologias. Entre os variados itens destacam-se os processadores, chips e semicondutores, que são fundamentais para o funcionamento de um automóvel atual e até mesmo para os seus sistemas de segurança ativa e passiva. Toda modernidade presente no carro tem um custo e representa uma forte dependência da produção de outros centros. Durante a crise pandêmica, muitas fábricas pararam de operar pela falta de itens, gerando um crescimento da demanda e automaticamente a elevação dos preços. Como já vimos em outros vídeos, a economia é um organismo vivo, sempre há o fator causa e consequência. A pressão dos custos ficou nítida em todos os componentes, e isso gerou um efeito cascata. Para se ter uma ideia, o frete marítimo chegou a ter um incremento de 339% entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021. O aço subiu 61% no mesmo período. Isso sem falar no câmbio, que pesou muito para o mercado interno. O real teve uma forte desvalorização. De um modo geral, quando se tem uma redução de volume, busca-se compensar aumentando as margens aplicadas no produto. E esse efeito é possível observar também na comercialização de veículos usados e seminovos. Segundo Matias Fernandes, CEO da Carve, plataforma online de compra e venda de carros no Brasil e na Argentina, os estoques de seminovos e usados em concessionárias e lojas independentes também estão baixos. E isso é outro fator a pressionar para cima os respectivos preços. De acordo com ele, o giro dos veículos de segunda mão, que é o tempo entre a compra e a sua respectiva venda, era superior a 2 meses a um ano atrás. Hoje, caiu para aproximadamente 30 dias. E isso é um sinal nítido do aumento da demanda. Porém, o problema é que está muito difícil repor o veículo comercializado para efetuar novo negócio, pois faltam carros. É um motivo, afirma o executivo, de concessionárias e lojistas independentes elevarem os preços para compensar a expressiva queda no volume de veículos comercializados e com isso bancar os custos de operação e manter um negócio sustentável. Matias Fernandes afirma que a margem bruta na revenda hoje continua em torno de 10%. Porém, um veículo que há um ano era vendido por cerca de 45 mil, hoje sai por mais de 60 mil reais ao consumidor. 2. Taxação elevada. Os impostos presentes em um veículo são elevados e a sua composição forma uma pizza indigesta para o consumidor. Todos levam um pedaço e são eles: Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, Programa de Integração Social, o PIS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, CONFINS, e os importados ainda recebem um imposto adicional, o Imposto de Importação. Um estudo de 2019 da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores alega que um veículo saindo de fábrica pode ficar de 33% a 47% mais caro por conta desses impostos. A taxação presente em toda a cadeia produtiva, desde a compra da matéria-prima até a comercialização final, gerando um imposto sobre imposto. 3. Logística e instabilidade do país. O transporte em um país continental feito Brasil, ser feito por estradas encarece muito o custo final do produto.
Cerca de 70% do transporte é realizado de maneira considerada onerosa. Países mais desenvolvidos utilizam alternativas mais viáveis de transporte de mercadorias. O Brasil é um país extremamente extenso, com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, sendo a quinta nação do mundo em extensão territorial. Um estudo feito pela Confederação Nacional de Transporte aponta que o país tem cerca de 30 mil quilômetros de malha ferroviária, algo bem inferior quando comparado com os Estados Unidos, por exemplo, que possui aproximadamente 216 mil quilômetros de linha férrea. Além disso, segundo o estudo feito, apenas cerca de 12,4% das rodovias são pavimentadas. Em uma economia global, o setor de logística precisa ser o mais eficaz possível para buscar o desenvolvimento de um mercado, sendo esse um motivo para o encarecimento dos carros no nosso país. Outro fator que gera uma manutenção das margens consideradas altas por parte das montadoras no Brasil é a instabilidade econômica, que faz com que os atores desse mercado aproveitem as ondas de aquecimento da economia para lucrar o máximo possível, pois consideram arriscado investir em países emergentes. Na economia, em regra, o prêmio é proporcional ao risco. Isso também justifica as altas taxas de juros proporcionadas na compra dos nossos títulos públicos. Imagine que você tem $100. Qual seria a lógica de investir em um país com um maior potencial de risco, se o retorno for igual ao de um país mais estável? Pois é, não há lógica. Assim também funciona a cabeça dos donos de negócios desse setor. Eles lucram o máximo possível, já prevendo algum problema futuro que cause prejuízo. O quarto e último item é o efeito manada. Já fizemos alguns vídeos que explicam um pouco esse fenômeno, um no qual explica por que do brasileiro ainda pagar altos juros na compra de um carro financiado, mesmo, em alguns momentos, não tendo condições sustentáveis para tal. Aqui entra um excesso de mídias e a associação imediata entre um carro e o sucesso, ou até mesmo o pertencimento de um determinado grupo. Uma frase de Solomon Asch que traduz isso é: a maioria dos atos sociais devem ser entendidos em seu entorno de forma a perderem o significado se estiverem isolados. Nenhum erro é mais sério quando pensamos em fatos sociais do que não levar em conta o seu lugar e função. Some-se isso ao fator inflação, que cria uma confusão mental na cabeça do consumidor. Gera um efeito perigoso, uma espécie de bolha. As pessoas perdem totalmente a noção do parâmetro entre um preço justo e o valor abusivo. Esse é outro fenômeno decorrente da instabilidade econômica, algo comum nos países emergentes e bem nítido no Brasil. É aquela tal história: se o seu vizinho que possui condições semelhantes à sua vai lá e compra um carro, seu cérebro aciona um mecanismo de conformidade que automaticamente valida o preço do mercado. E sem querer tendemos sempre a seguir a maioria, algo que nos acompanha desde os tempos das cavernas, quando andar em grupo significava maiores probabilidades de sobrevivência. Espero que você tenha gostado desse vídeo, um forte abraço e até a próxima!